Sejam muito, muito, muito bem-vindas. Respirem em cima do ventre e do coração. Hoje a gente vai fazer um encontro sobre as previsões de 2025 dentro da astrologia. Para quem não me conhece, eu sou a Sol, eu sou professora, alquimista, astróloga, e eu digo que eu sou uma astróloga alquimista da alma, porque eu acredito que a astrologia é uma ferramenta para que a gente se transforme. Então, nós estamos aqui para causar, gerar alguma transformação. Eu espero que vocês fiquem atentas aos sinais. A gente abre o campo para realmente a egrégora, né? O meu trabalho é um trabalho espiritual também, não é só um trabalho técnico, apesar de ter muita técnica, mas é a união desses dois poderes, né, entre o céu e a terra, para que vocês tenham mais clareza nesse momento do que a gente vai perceber, do que a gente vai enfrentar aí durante o ano de 2025. Nós vamos ter mais para frente um encontro para o Ano Novo Astrológico, que é um ano que vai ser regido por Júpiter, mas isso é mais para frente. Por enquanto, nós ainda estamos sendo regidas por Saturno, né? E é importante que a gente saiba disso, porque muitas vezes a gente abre processos, mas a gente não encerra processos. E esses últimos meses, agora, nós vamos ter um chamado para encerrar um processo que começou lá, né, em março de 2024, que é um processo de estruturação, de estrutura. Saturno é a nossa coluna vertebral. Sem Saturno, seríamos todos répteis, né? Então, a gente tem que agradecer muito Saturno por a gente ter uma coluna, por a gente ter ossos, por a gente ter estrutura. E nós, às vezes, preguiçosos, não gostamos do que Saturno nos propõe, mas garanto para vocês, por experiência própria, que onde vocês têm Saturno no mapa, existe um pedido ali de ordem, existe um pedido ali de estrutura para que você estruture aquilo, ou seja, leva tempo, não é algo aleatório. Saturno não é nada aleatório. E olha que interessante, Júpiter é o planeta que nos dá as bênçãos quando cumprimos Saturno. Então, com certeza, se você tiver aí os próximos dias para estruturar tanto os seus aprendizados em relação a Saturno, né, e para você ter mais noção de que aprendizados foram esses ou são esses, é importante que você olhe onde você tem Saturno no seu mapa, o que diz aquela casa astrológica, o que diz aquele signo onde Saturno está em conjunção, está em quadratura. Se você não entende nada disso, você pode simplesmente entender em que casa que está, né? Quais são os temas dessa casa? Você fez a lição de casa direitinho? Você tem alguma pendência que você pode ainda conseguir colocar em dia, né? Em relação ao signo, em relação à casa? Porque com toda certeza, se você fizer isso, Júpiter te traz muitas bênçãos quando ele entrar. Ok? Então vai ser um ano regido por Júpiter e a gente tem que entender que Júpiter é bem diferente de Saturno. Júpiter fala sobre expansão, fala sobre sorte, mas também fala sobre recompensa e um pouquinho de exagero. Então, mas isso a gente vai falar na aula que a gente for falar exatamente, né, sobre Júpiter. Então, agora eu gostaria de saber de vocês aqui no chat, o nome de vocês e de onde vocês estão falando. Eu sou a Sol, né, e estou aqui em São Francisco Xavier. Eu vi a Clary também está aqui em São Francisco Xavier, eu acredito, mas acho que só nós, né? Quem mais, né? Onde vocês estão, onde vocês moram? E também, se puder, deixe uma palavra da sua intenção com essa noite nossa de hoje. Eu quero que esse encontro seja um encontro bem informal, onde a gente possa trocar bastante. Então, eu não vou ter pressa em correr, em cumprir um horário, mas eu digo para vocês que a ideia é que tenha mais ou menos 1h15, 1h30, mas talvez passe um pouquinho. Mas eu vou indo, vou seguindo, tá bom? Sem pressa de terminar, porque eu quero que vocês absorvam todos esses conteúdos com muita integridade. Bruna, Flor, Carol, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Olha, Miracatu, a gente estava pensando em dar um pulinho em Miracatu. Minha avó tinha um terreno aí, tem.
Lucas, Rio Verde, intenciono ter mais clareza sobre a área profissional. Dentro do meu trabalho, a gente olha para todas as áreas, né? Mas dentro do meu trabalho de astrologia alquímica, eu foco muito na questão profissional e na questão de prosperidade e de poder pessoal, porque esse é um assunto da minha vida, né? Eu trabalho desde muito cedo e sempre foi um assunto, e no meu mapa esse é um grande assunto, e essa orientação também eu vim dar, então com certeza você pode ter alguns insights aqui. Bora lá. Previsões astrológicas e planejamento alquímico de 2025. O que que é interessante a gente falar aqui? Eu quase troquei, né? Pedi, o Fê fez os slides, eu quase falei, Fê, troca isso, mas depois eu deixei, porque eu não gosto muito de chamar de previsões, eu gosto de chamar de tendências. Por quê? Porque para cada pessoa é uma coisa, né? O que a gente vai ver aqui hoje, a gente está falando sobre o coletivo. Mas, claro que o coletivo para nós importa, mas o que importa também para nós é a nossa vida pessoal, né? Obviamente, a gente está muito interessado na nossa vida e como a gente vai responder às questões coletivas. Por isso, eu gosto de falar de tendências, porque é algo que vai nos influenciar, mas vai influenciar cada uma de vocês de uma forma. E aqui eu já vou falar uma coisa importante antes da gente começar a olhar, que assim, a gente vai falar sobre alguns planetas que vão mudar de signos, né? Ou que já mudaram e que vão trazer essa influência. Mas, por exemplo, a gente vai falar sobre Saturno. Daí você vai olhar no seu mapa onde você tem Saturno, tá bom? Em que área você tem Saturno. Se você não souber, tudo bem, depois você descobre isso, mas você vai fazer as anotações ali do que significa esse Saturno e onde você tem Saturno. Por quê? Porque independente de onde esse Saturno vai, por exemplo, Saturno agora vai entrar em Áries, né? Então, independente de onde você tem Áries no mapa, você tem um Saturno aí dentro do seu mapa. Esse Saturno que você tem no seu mapa, ele vai estar respondendo a esse Saturno em Áries. Não só a área onde você tem Áries. Por exemplo, eu tenho Áries na casa 5, que é a casa da autoexpressão, que é a casa dos encontros, né, sexuais também, que é a casa dos prazeres, do brilho, né? É o palco, é o self, enfim, tem vários temas aí para casa 5, filhos, etc e tal. Mas quando Saturno entrar em Áries, isso tudo em mim vai movimentar. Mas o meu Saturno lá na casa 11, que eu tenho Saturno na casa 11, ele também vai estar sendo influenciado por isso. Então, é uma alquimia, né, de junção de coisas. É complexo? É complexo. A astrologia alquímica é uma. É como se você tivesse ali uma linha de costura e você fosse bordando a sua vida, né? Então, claro que cada insight que a gente pega, às vezes é uma coisa super simplesinha, já faz uma diferença enorme na nossa vida. Mas conforme a gente vai estudando astrologia alquímica, a gente vai se aprofundando em nós mesmas, a gente entende melhor como fazer essa costura e as coisas ficam muito mais claras, muito mais fáceis. Então agora a gente vai entrar nesses planetas, né, nesses trânsitos novos, e eu sugiro que vocês, que tenham o mapa que se vocês têm o mapa de vocês aí, vocês olhem o signo, onde você tem esse signo, tipo, Saturno em Áries. Então tá, então vou olhar qual é a casa que abre ali Áries, né? É que Áries está abrindo. E também vou olhar onde está o meu Saturno natal, porque ele vai estar sendo remexido toda vez que um planeta entra num signo, esse planeta ele fica mais remexido. Os primeiros graus de um planeta e os últimos graus dentro de um signo são fortes, tá bom? Para aquele momento, para aquele signo, para aquele planeta, principalmente. Então, bora lá. Em 2025, a gente já tá e a gente vai ter Plutão em Aquário, né? E aqui, nossa, gente, tem tanta coisa para falar aqui para vocês. Porque o negócio é o seguinte, né? Desde do dia 19 do 11 de 2024 até 2043, 2044, a gente tem esse trânsito, que é um trânsito lento, um trânsito grande de Plutão passando pelo signo de Aquário. É muito interessante. Tá o texto trocado, eu acho. Tá trocado. Tudo bem. Deixa eu ver. Questionamentos, perdão.
Ah, o Fê trocou aqui. É aqui. Então, imaginem que isso aqui é Plutão, tá? É, é muito importante que a gente entenda que Plutão é um planeta dito na astrologia, em todos os lugares que vocês forem ler, me digam aqui o que que vocês entendem como Plutão, uma palavra para Plutão, né? Eu imagino que venham coisas como transformação, eu imagino que venha coisas como ah, des- ah, desfação, né? Plutão desfaz aquilo que não. Poder, né? Disruptivo é Urano, tá? Plutão é um impacto, Plutão é o terremoto, Plutão é, nossa, é a bomba atômica, né? Que causa uma rachadura. E essa rachadura, ela é feita para que a luz entre. Então, na astrologia alquímica da alma, a gente diz que Plutão é, talvez, o planeta mais importante. Não gosto de colocar assim, né, ter uma preferência de importância entre os planetas, mas conforme a gente vai evoluindo e a gente está aqui para evoluir, a gente vai acessando mais Plutão. Num primeiro momento, a gente acessa Plutão de uma maneira muito caótica. A gente acessa Plutão com dor, a gente acessa Plutão com dificuldade, a gente acessa Plutão com crises existenciais. Onde vocês têm Plutão, provavelmente vocês já passaram perrengue aí, né? Ninguém tem Plutão num lugar que nunca passou perrengue. Plutão traz perrengue, né? Mas por que que Plutão traz perrengue? Plutão traz perrengue porque ele abre a carne, ele abre os ossos, ele abre o chão para que a luz entre por essa fresta e a gente consiga canalizar aquilo que a gente pode canalizar e ninguém mais pode. Isso no seu mapa natal. Plutão tem esse poder. Porque pela visão da astrologia alquímica da alma, Plutão é aquele que faz o bardo, é aquele planeta que pega a alma quando a gente encarna, traz para o sistema solar e depois o que leva a gente. Então, ele tem esse poder super poderoso, ele tem esse poder de trazer o novo para o mundo e também levar aquilo que precisa ser levado, aquilo que já não pertence mais aqui, né, ou a uma situação. Se você pega isso e coloca isso dentro da vida cotidiana, você vai entender que as suas crises são crises. Sempre que a gente tem crise para libertar alguma coisa. Só que se você não entende isso e não entende o que você tem que canalizar de novo, qual é a luz que tem que entrar ali, muito provavelmente você vai repetir essa crise, porque nós repetimos tudo aquilo que nós não aprendemos. Onde o aprendizado não acontece, existe repetição. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque Plutão entrou em Aquário e a gente sabe, eu acredito que todo mundo aqui gosta de astrologia e já ouviu sobre isso. Isso é uma revolução, realmente. Agora, tem coisas aí que pouca gente está falando e eu quero falar aqui com vocês. A última vez que Plutão entrou em Aquário, houveram coisas importantes na história, como a Revolução Francesa, mas também um pouquinho antes, alguns anos antes, se eu não me engano, 6 ou 7 anos antes desse acontecimento, houve a descoberta da luz. E aí, isso vai se repetir de alguma forma. Todo mundo fala, ah, mas Plutão em Aquário é a inteligência artificial. Sim, é também, mas não é só sobre isso. A gente está falando aqui da forma como a gente vive, da forma como a gente sobrevive, das condições da energia no mundo. Então, tem um impacto muito grande que ninguém sabe exatamente ainda o que é, mas que a gente tem que estar pronto. E a única forma da gente estar pronto, né, quando eu falo que como que a gente fica pronto para uma coisa dessa, né? Primeira coisa é saber que se a gente está nesse tempo do mundo e nós estamos juntos, nós estamos prontos para passar pelo que vier, porque foi uma escolha do nosso espírito estar aqui. Então, a gente tem que assumir esse poder. Todos nós somos extremamente corajosos de estarmos no mundo nessa época, que é uma época de extrema revolução. Nós precisamos tomar esse poder nas nossas mãos e entender que a gente tem esse poder, que a gente fez essa escolha. Agora, todo mundo fala sobre a liberdade, novas formas de liberdade, é verdade. Aquário está olhando para frente, Aquário está olhando, né, para aquilo que ainda ninguém viu. Aquário é visionário. Onde vocês têm Aquário no mapa de vocês, vocês têm uma capacidade de visão extremamente grande. Vocês são visionárias nesse lugar.
Todo mundo é visionário em algum lugar. Onde você tem aquário, os temas dessa casa, você tem uma visão de maior alcance. Só que tem que tomar cuidado. Eu não sei se vocês já se perguntaram por que que aquário é um signo de ar, não é um signo de água. Alguém sabe me dizer? Por que que aquário é um signo de ar? Elevação da consciência e ascensão, porque tem a ver com pensamentos, porque é mental, intelecto. É um ponto de vista. Eu entendo o que vocês estão falando, devaneios, a Ju falou. Eu vou falar uma coisa, tá? Que até eu acho engraçado. Aquário, pensa num aquário. Daí pensa alguém dentro de um aquário. Se você tivesse com um aquário em volta de você agora, você ia conseguir ver na frente se tivesse sem água, não ia? Não é transparente o aquário, né? Mas se você vai para frente, tem um vidro, não tem? E quando não tem água dentro de um aquário, tem o quê? Ar, né? E o aquário, ele nasce sem água. Ele é um cubo de ar, ou um quadrado de ar. Só que aquário tem essa questão. Aí que mora o perigo de aquário. Aquário tem uma falsa liberdade. Porque você está dentro de um aquário, você está olhando para fora. Mas quando você vai para fora, tem um vidro. Diferente de Capricórnio, que é um signo que é o próprio muro, né? Quem aqui é de Capricórnio sabe o que eu estou falando. Tem uma sensação de restrição, de ordem, de ter que fazer, de ter que acontecer, de ter que manter as coisas, né? Numa certa ordem. E quando a gente fala de Saturno, a gente fala de um muro, né? A gente consegue ir além desse muro, mas é um muro. Aquário tem uma sensação de liberdade, mas tem algo que impede, é uma ilusão. Então, eu queria que vocês refletissem aqui, olhando o mapa de vocês, onde vocês têm aquário no mapa, onde Plutão, principalmente os primeiros graus aí, porque assim, ó, vamos supor que você tenha os primeiros graus de Plutão na casa 2, mas seu aquário, os primeiros graus de aquário na casa 2 e Plutão tá passando ali. Mas aquário abre a sua casa 3. Você vai ter influências relacionadas à sua casa 2, mas a casa 3 já está ativada ali por essa energia. Então, as duas coisas, né, ficam ativas durante o tempo que esse Plutão tiver por esses graus. Mas para facilitar para quem é novo aqui em relação à astrologia e alquimia, olha para a casa que Plutão tá, que Aquário está abrindo e se pergunte: nesse lugar eu sou livre? Quais são os meus devaneios, as minhas ilusões sobre liberdade aqui nessa casa? Como a Ana Paula falou, Aquário na casa 5, né, Ana? Então, quais são as minhas ilusões sobre liberdade aqui nessa casa? Nas questões relacionadas ao meu self? A Isabel, né? Quais são as questões relacionadas à casa 11, à sua própria utopia, aos seus sonhos, aos seus amigos, né? Pensem nisso. Lembrando aqui, fazendo uma síntese, né? A casa um fala sobre o nosso corpo físico, a forma como a gente enfrenta o mundo. A casa 2, os nossos valores, dinheiro, questões materiais. A casa 3, comunicação, conexão. Casa 4, nossas raízes, nosso lar. Casa 5, nosso carisma. Casa 6, o nosso trabalho. Casa 7, as nossas parcerias, nosso casamento e o amor incondicional. Casa 8, a própria transformação. Casa 9, as nossas convicções. Casa 10, a nossa missão. Casa 11 fala sobre as nossas utopias e também o coletivo. E a casa 12, a espiritualidade, né? Então, para vocês saberem aí onde vocês têm aquário e como está isso, né? O que de fato é liberdade para vocês? O que é liberdade para vocês? Como vocês podem viver essa liberdade de uma maneira que não seja ilusória?
Como eu, a partir de hoje, olhando para essa casa, provavelmente vocês estão sentindo, quem aí, né, levanta a mão ou fala eu, está sentindo que nessa casa está tendo um pedido de morte e renascimento. Está tendo uma avalanche, né? E se a gente não obedecer isso, nós vamos sofrer, porque é como ficar, né? Essas coisas coletivas muito grandes, quando a gente entende no nosso próprio mapa, ir contra isso é que nem durante uma tempestade, você está na beira do precipício e você fica ali naquele galinho velho, né? Ai, não vou, não vou, não vou. Vai ter uma hora que aquele galho vai partir. Então é melhor você ter o salto de fé e viver o que você precisa viver. Então, essa é a história de Plutão em Aquário. Então, a gente não só compreende a nossa transformação coletiva, mas também a nossa capacidade de canalizar algo que só a gente pode fazer, ok? Nós vamos ter grandes descobertas científicas, evoluções tecnológicas, nova visão sobre a arte e a forma de ver o mundo. E a arte é a vida. Não existe tecnologia mais avançada do que a arte. E a gente só vai superar os robôs, a gente só vai superar toda essa AI, a gente só vai, né? Vamos continuar sendo úteis se a gente trouxer para o mundo canalizações. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha que ela é uma grande médium e também é cientista e tudo mais. E eu estava falando para ela, e eu pensei, gente, tudo que é da ciência, que já está aí, que a gente já tem acesso, tudo isso vai ser substituído por inteligência artificial. Inclusive a leitura de mapa. Se você vai fazer uma leitura de mapa técnica, já era. Você põe uma AI lá, ela faz. A questão não é essa. A questão é o que você, como terapeuta, o que você, como pessoa, o que você pode trazer que nenhuma máquina traz. Quando eu vou ler um mapa ou vou ensinar minhas alunas, eu não estou ali falando só de técnica, eu estou falando como é que você analisa algo, como é que você abre o seu campo, como é que você chama algo para que você seja uma partida de transformação e não só de informação, porque informação a gente já está cheio. Vocês têm que trazer algo novo para o mundo. E isso que vocês vieram trazer é assunto do seu Plutão natal. E agora que ele entrou num signo novo, isso tá forte. Então aproveitem e façam aí a junção com a casa onde vocês têm aquário no mapa de vocês. Beleza? Então, agora a gente vai falar sobre Saturno. Saturno em Áries, que entra. Ah, aqui, peraí. Ele tá aqui. É isso, né? Agora eu me confundi. Ah, é só o texto que tá trocado. Tá bom. De 13 do 2, de 25 do 5 até 1 do 9, e depois de 13 do 2 de 2026, porque ele fica retrógrado, e depois ele volta até 13 do 4 de 2028. Mas a gente vai ter Saturno em Áries, dia 25 do 5. Então, lá por essa data, uns 10, 15 dias antes, a gente já vai sentir, a gente vai perceber que a nossa estrutura, os nossos ossos, aquilo que a gente veio construir no mundo vai estar sendo desafiado novamente de uma maneira impulsiva. Saturno é a nossa estrutura, a coluna vertebral, o velho, o rígido e também o nosso diamante. Ele vai entrar em Áries, que é a energia do guerreiro, mas também da força da vida. A gente vai ter aqui um tempo de mudança no sistema de poder e liderança. A gente já está tendo e isso vai ficar muito mais forte. Mas não só a liderança política, a liderança na vida da gente. Tudo aquilo que a gente acredita, né? E eu queria aqui convocar vocês a lideranças. Onde vocês lideram hoje? Qual é o movimento que vocês lideram? Vocês precisam liderar algo, certo? A gente não veio aqui a passeio. Ninguém está aqui às 8 horas da noite, né, num Zoom, porque veio aqui a passeio. Vocês não, vocês têm interesse por aquilo que pode levar vocês além, interesse na transformação do mundo, na transformação pessoal. Então é muito importante que vocês deem o nome da liderança de vocês. Isso pode mudar, mas precisa acontecer. Hoje eu lidero o grupo
de alquimistas da alma. Para mim, isso é muito claro e é muito importante. Essa é uma das minhas grandes missões no mundo. Outras missões, eu sou mãe, sou esposa, né? Entre outras coisas. Mas desse lugar é um lugar de liderança, é um movimento de liderança. E eu quero perguntar aqui para vocês, instigar vocês a me responderem. O que vocês lideram hoje? Qual é o movimento que vocês lideram? Porque se você não sabe, você vai ser instigada cada vez mais, e eu não digo nem instigada, instigada eu tô sendo assim delicada, você vai ser apertada a dizer. Saturno, quando ele entrar em Áries daqui a pouco, ele vai trazer para gente uma urgência de comando, vai trazer para gente uma urgência de uma nova estrutura na nossa vida. E daí você fala, mas que estrutura? Como assim uma nova estrutura? Ó, primeiro olha onde está seu Saturno. Esse é o lugar que você veio estruturar. Daí você vai olhar em que casa que ele está passando, em que casa que está Áries no seu mapa, e você vai entender também de que forma você vai fazer aquilo. Porque tudo que acontece reverbera no seu mapa natal. Tudo que acontece vai reverberar ali, naquele funil todo, é para o seu mapa natal progredir. Então, Saturno entrou em Áries, ótimo. Coletivamente, a gente vai ver, é, infelizmente, né? Pessoas rígidas, muito bravas, a gente vai ver, a gente já está vendo, né? Essas guerras todas e tudo mais. Mas a gente vai ver também um pedido de uma nova estrutura global e uma nova estrutura pessoal, uma nova ordem e com urgência. Então, por que não já preparar agora? Né? Eu, por exemplo, eu falei, né, tem os Ares na casa 5 que fala sobre, nossa, os meus prazeres, fala sobre a minha criatividade, né? Então eu já estou aqui, nossa, o que que eu vou criar de novo no segundo semestre? E já estou aqui matutando. Só que Saturno é um planeta que pede por tempo, é lento. Onde a gente tem Saturno no nosso mapa, as coisas são lentas. E Ares é rápido. Então, essa é a chance que a gente tem de respirar fundo agora e já fazer esse planejamento para a gente não trocar os pés pelas mãos, porque as estruturas vão se movimentar. Qual é a nossa chance aqui? A chance que a gente tem de prosperar demais é sempre olhar para a energia mais alta de cada arquétipo, de cada signo. Áries, no significado baixo, na energia baixa dele, é o guerreiro, é a guerra, é a guerra. No significado alto, é a vida, é o pulso de vida. Então, ao invés da gente brigar com isso, como a gente vai fazer isso nos empurrar para a vida? Dar pulso de vida e não de morte. Esses dias eu estava, foi muito louco, né? Nos últimos dias eu tive alguns atendimentos e o tema foi o mesmo. Eu até falei sobre isso num post que eu gosto muito de atender, apesar de não atender mais tanto quanto eu atendia, né? Estou mais dedicada às aulas, mas eu gosto de atender porque conforme vocês vão atendendo, vocês vão vendo que as pessoas trazem o espírito do tempo para o atendimento. O que que é o espírito do tempo? É aquilo que está acontecendo, e acontece com um, acontece com o outro, todo mundo vai trazendo mais ou menos o mesmo tema. E teve um tema aí, há uns tempo atrás, uns dias atrás, que eu quero trazer aqui para vocês, que tem a ver com Saturno, tem a ver com Saturno entre em Ares, que é a gente gosta da vida, não gosta? Acho que gosta, né? Eu amo a vida. Eu espero que vocês também gostem, mas a gente sabe que a gente tem que gostar da vida, né? Só que a gente só vai realmente gostar da vida quando a gente também gostar da morte. Porque é o mesmo lado, são dois lados da mesma moeda, é um elástico. Não tem como você só ficar ali na vida, na vida. Você tem que gostar da morte também. A morte faz parte e faz parte da vida. Se você não gosta da morte, se você rejeita a morte, você está rejeitando uma boa parte da vida, não só a morte, mas muitas coisas que vêm com isso, né? Que você evita para não. Por que que eu tô falando isso? Porque Ares é pura vida.
mas também a gente vai pegar Saturno, que é mais sombrio, e vai ceifar muitas coisas que precisam ser ceifadas, aonde? Na casa onde a gente tem Áries, ok? A gente vai ter aqui também uma coisa interessante, que a gente, com essa entrada de Saturno em Áries, a gente vai ter focos em negócios autônomos, empreendedorismo com estrutura. Então, se você está pensando em ser autônoma, se você é autônoma, se você está pensando em empreender para ter liberdade, esse vai ser um excelente momento. As pessoas estão cada vez mais nessa energia do empreendedorismo, né, de se libertarem de uma CLT, de se libertarem de um cargo público, de se libertarem, sei lá do quê, né, de onde se prenderam, se sentem presas. E esse vai ser um ótimo momento para que isso aconteça, só que com estrutura. Então, a partir de agora, se você tem essa vontade, coloca aqui eu tenho só, ou eu sou autônoma, ou eu quero ser autônoma, eu quero ser terapeuta, eu quero ser astróloga, eu já sou autônoma. Isso, Bruna, o feminino, muito lindo. Porque a gente vai ter que ter estrutura dentro desse lugar de início. E geralmente o início não tem estrutura. Aqui a gente vai ter que ter, né? Raíssa falou: eu tenho, quero ser terapeuta. Vanessa, eu tenho essa vontade. Van, Camila, já estou em um projeto estruturando tudo para isso, perfeito. Daiana, Daiane, eu estou me preparando para ser astróloga, maravilhosa. É isso. Você é minha aluna, não é, Dai? Acho que a Dai é minha aluna, acho que é ela que está aqui. E aqui a gente tem um trânsito que eu, honestamente, acho o trânsito mais impactante, que é Netuno em Áries, de 30/3 até 22/10, e depois ele entra em retrogradação, e depois ele entra novamente 26/1 de 2026 até 2038. Netuno vai entrar em Áries também. Vocês percebem aqui a energia da força da vida muito presente, né? Energia de Áries aqui completa. Então, a casa onde vocês têm Áries é uma casa muito importante em 2025. Aqui, o que que a gente tem? Antes da gente falar sobre isso, eu quero falar para vocês sobre o que é Netuno, pela visão da astrologia alquímica da alma. Bom, Netuno na astrologia é um planeta que fala sobre ilusão, é um planeta que fala sobre névoa. Onde a gente tem Netuno, geralmente a gente sente uma névoa, a gente sente uma, como se fosse ali uma maquininha de fumaça, né? Onde a gente tem Netuno, a gente tem uma possibilidade de inspiração. Então, a força maior de Netuno é realmente a inspiração, é a voz de Deus. A força mais baixa de Netuno, um Netuno aflito, um Netuno mal colocado, um Netuno mal vivenciado, é um Netuno que nos engana. É aquele que a gente acha que é uma coisa e não é. É a pegadinha, é aquele que você acha que é azul e é verde, é aquele que você tenta pegar e é um holograma, né? Isso é Netuno. Mas Netuno é toda essa fumaça porque ele tira a forma do que ele toca. Então, onde vocês têm Netuno no mapa de vocês, vocês têm um pedido e talvez até uma dificuldade de dar forma para aquela casa, para aqueles assuntos. Ou tem um fog mental em relação àquilo, né? Enfim, você tem isso na casa um, uma dificuldade de entender a sua identidade, na casa 2, uma dificuldade de colocar a matéria na matéria, de encarnar a matéria, uma dificuldade de entender como ganhar dinheiro, na casa 3, uma dificuldade de conexão, nunca sabe o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, né? E por aí vai. Esse Netuno entrando em Áries, a gente tem aqui uma coisa muito bonita, porque Áries é uma energia infantil também, uma energia de muita inocência quando é vivida num grau mais alto, que é a própria vida, e Netuno é a voz de Deus. Então a gente vai ter a possibilidade de ouvir, de fato, aquela essência, aquela origem, a inocência que a gente precisa escutar.
na nossa vida na casa onde a gente tem Áries, movimentando o nosso Netuno natal. Então eu acredito que é um movimento, os trânsitos de Netuno, gente, quando a gente vai, né, estudando mais astrologia, a gente entra nos trânsitos, os trânsitos de Netuno são muito fortes, né? São trânsitos que mudam a vida da gente completamente, porque Netuno, nossa, ele chega e causa uma grande fumaça e você tem então que ouvir aquilo que você não está vendo, porque ele tapa a sua visão. É um salto de fé. Então, a gente vai ter uma revolução no sistema religioso, porque Netuno também fala sobre religião, sobre novas filosofias. É um palco perfeito para artes inspiradas, e aqui também uma nova colocação que é arte. Tem dois tipos de arte. Tem a arte que a gente cria, por exemplo, a arte mais leonina, né? Que é a arte que você cria a partir de um passado, ou seja, a partir das suas referências, que você usa a sua criatividade para juntar uma coisa com a outra, faz um remendo, faz uma costura ali, aquilo fica bonito, é a arte também. Mas a gente tem a arte que muito me interessa, que é a arte inspirada, que é aquela que você canaliza, é aquela que chega para você independente do seu background, independente de quem você é, você se coloca a serviço e aquilo acontece. E a arte, mais uma vez eu digo, eu acredito, sendo artista, né, em todos os níveis, tanto artista reconhecida como artista no mundo, como artista que eu acredito que todos nós somos, eu digo para vocês que nós vamos estar dentro de um palco da vida muito propício para canalizarmos coisas novas e inspiradas. E eu tô aqui para encorajar vocês a fazerem isso, porque eu sei que não é fácil, eu sei que vocês têm medo do pai falar que é louca, da mãe falar que é louca, do chefe fechar a porta na cara. Só que olha só, né? Somos 90 pessoas agora aqui. Olha a força que tem isso. Imagina 90 pessoas inspiradas juntas para canalizar o amor, o bem, o belo, o bom, o justo, o prazer no mundo. Você ainda vai ficar preocupada com o que o chefe, né? E às vezes é assim, é o chefe do pai. Ai, com o que aquele tio vai pensar? Com o que o professor da faculdade, o orientador, sabe? A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, porque nós fomos caladas durante muitos anos, né? Nós caladas, eu falo no feminino porque somos maior parte aqui mulheres, mas calados também, né? Na Inquisição, muitos homens morreram. Pouca gente fala isso, fala queimaram as bruxas, mas queimaram os bruxos também, né? Então a gente tem essa memória celular de que, de repente, canalizar é uma coisa difícil, uma coisa que a gente não pode fazer. E eu vou dizer que é o que vai salvar a gente. Porque quando tudo tiver um caos, como já está, né? Mas se a coisa aperta, a nossa canalização que vai falar vai para a direita ou vai para a esquerda. É a nossa canalização que vai falar: pinta isso de verde ou pinta isso de azul. Entendeu? Faça isso ou faça aquilo. Isso é canalização. Construa o barco de tal jeito. Construa o seu trabalho de tal forma. Fale sobre esse assunto, não fale sobre esse. Isso é canalização, né? E escrevam mais sobre isso. Fechem os olhos, respirem no coração de vocês quando vocês forem programar o trabalho de vocês, né? Esse empreendedorismo de Saturno em Áries, esse empreendedorismo da estrutura, quando vocês precisarem canalizar a estrutura de vocês, fechem os olhos e canalizem isso. Gente, o que que eu tenho que fazer? Grande Espírito, qual é o meu próximo passo? Grande Espírito, qual é a forma do meu trabalho? Porque se vocês não fizerem isso, vão fazer por vocês. Quem não comanda é comandado. E eu espero de coração que vocês estejam à frente de movimentos de liderança, ou do lado de pessoas que estão liderando coisas que vocês acreditam, mas que vocês levantem as bandeiras de vocês. Porque se vocês não fizerem isso, as outras pessoas fazem. E o lado negro da força tem um marketing muito bom. É ou não é? Atenção, atenção, tá? Façam o melhor de vocês, canalizando, e vocês vão ver que no primeiro momento
Eu não sei se eu estou falando aqui de uma dor de todas ou de algumas, mas eu acredito que algumas devem ter, né, essa dor de: "Cara, eu preciso canalizar, eu preciso falar do meu trabalho, mas eu não consigo, eu tenho medo. Eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo de ser despedida, eu tenho medo de ser taxada de maluca", né. E eu vou dizer para vocês que eu fiz esse movimento há 11 anos atrás, e realmente falaram que eu era maluca mesmo. E daí é assim, falam que você é louca. Daí passa um tempo, começam a ver que, opa, a louca não não caiu, a louca ficou de pé, né. E depois de um tempo, o que acontece? Começam a te admirar. Hoje eu atendo, e já atendi, muita gente que me chama de louca, tá. Eu quero que vocês saibam disso, que pra gente fazer algo que é revolucionário, que é visionário, pra gente deixar um legado no mundo, a gente tem que enfrentar o medo, não tem jeito, porque é diferente do que os outros fizeram. Então, seja lá qual for a sua profissão hoje, seja lá o perfume que você está deixando no mundo, a sua missão, é importante que você tenha coragem de começar a canalizar. E o que que é canalizar? É falar: "Grande espírito, o que você tem para mim hoje?". Deixa eu ler vocês aqui. Camila falou: "Não existe mais medo em minha vida, que bom". Isso, acabou com tudo esse ano. Depois eu vou deixar no grupo de transmissão, esses prints para vocês, tá? Só vou arrumar o nome de Saturno e Plutão e deixo para vocês ali. Então, Netuno em Áries, a gente vai ter também que ter um cuidado com idealismo extremo, manipulação de massas, que isso vai acontecer demais. Podemos ter muitas descobertas no fundo do mar, porque a gente está falando aqui também de Poseidon, né? Grande rei dos mares. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês sobre a manipulação de Netuno, é Netuno realmente traz essa fragilidade dessa manipulação, ele é o ator, né. E muitos espiritualistas, muitas pessoas que gostam da espiritualidade, né, que estão aqui e tudo mais, não só a gente, como muitas outras pessoas, às vezes caem em certos golpes, por pura inocência e também por um excesso do elemento ar. Quando a gente tem muito ar na cabeça, a gente tem uma tendência a delírio. E é um delírio racional, não é um delírio, ai, né, tô delirando qualquer coisa, não, é um delírio racional. Você acredita naquilo e aquilo não é, né? É muito netuniano isso, a gente não consegue pegar, né, a verdade da coisa. Então, tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que eu vou ensinar para vocês, que é, por exemplo, eu vejo algo. Daí, uma notícia, né, imaginem nessa época de fake news, isso é muito importante. Vocês vão ver uma notícia, daí vocês vão pegar aquela notícia, vocês vão pôr a notícia no coração de vocês. E vocês vão falar assim: "Grande espírito, isso é verdade?". E daí vocês vão sentir se está apertando, não é, se está expandindo, tende a ser. E daí você vai perguntar mais uma vez: "O que mais além disso é verdade? O que mais além disso é verdade? O que mais além disso é verdade?". 3 vezes. Me dê uma visão verdadeira sobre isso. Isso assim, tomar decisão é bom fazer. Quando você está diante de uma coisa que você tem dúvida se é ou não é, né. Façam isso para vocês irem treinando o discernimento de vocês, porque a gente está num mundo que a gente está precisando ter discernimento. Porque as manipulações vão acontecer de de todos os lados. Né, e como alquimistas, a gente tem que ter discernimento. A gente não pode cair em todas as teorias, né, a gente tem que ter um discernimento, a gente tem que ter uma certa lógica. Alquimista faz conta, alquimista vê mapa, entende ali onde estão os elementos principais, os elementos deficientes, a gente entende o posicionamento dos planetas, a gente faz costura, a gente tá raciocinando. Então, o raciocínio de Netuno em Áries vai trazer para a gente uma sensação de uma nova inspiração, um novo lugar, mas inspiração não é ilusão.
E como é que eu faço para o meu Netuno estar ali bom, né? Se eu tenho excesso de ar, ou seja, se eu tenho excesso de pensamento, se eu tenho muito fog mental, cara, eu tenho que meditar. E eu tenho que, sabe, fazer uma redução das minhas escolhas. Eu não tenho que gostar de tudo, eu não tenho que escolher tudo, eu não tenho que estudar tudo. Eu tenho que realmente fazer aquilo que é importante para mim, aquilo que me dá tesão, aquilo que me dá prazer. Porque onde tem prazer, a capacidade de inspiração é maior. Porque eu me abro para o divino quando eu tenho prazer. Olhem um orgasmo, né? Quando a gente tem orgasmo, é um momento, é um ápice, né? De canalização, inclusive é um ápice muito grande para você manifestar alguma coisa na magia, enfim. Mas é muito importante que você faça o que você tenha tesão, faça o que você tenha prazer, para que você consiga ter inspiração, tá bom? Abra o seu canal. Se você sente que você não tem um canal muito aberto, se pergunte: nossa, eu estou me dando prazer? Que tipo de prazer eu tenho que ter? Daí você olha ali para sua casa 5 e percebe a sua casa 5, depois a sua casa 6, que é a forma que você vive o seu cotidiano, se você está se dando prazer ou não está se dando. O que eu venho inventando e o que é inspirado pela fonte? Então, fechem os olhos, eu vou fazer duas perguntas e eu quero que vocês só sintam essas respostas, né? Grande Espírito, o que eu venho inventando? Onde eu venho colocando a minha fé e isso não é real para mim? Mostre-me. Grande Espírito, o que na minha vida é inspirado pela fonte? O que eu tenho recebido que é inspirado pela fonte? Mostre-me. E agora, Grande Espírito, onde eu tenho Áries, eu terei uma nova inspiração, junto com Saturno, que me pede estruturação. O que posso fazer para deixar essa área inspirada e organizada? Pensem na casa de vocês, onde vocês têm Áries, o tema dessa casa e o que você pode fazer para receber essa inspiração com organização. Inspiração profunda e vamos voltando. Escrevam aquilo que veio. Pode ter vindo uma imagem, um som, uma forma, uma palavra, não importa, você vai colocar no papel isso. É muito importante que a gente vá pegando as pistas daquilo que a divindade comunica para nós. Não vem completo às vezes vem, né, a mensagem completa, mas às vezes não. Então, aproveitem esse Netuno em Áries
para terem novas inspirações relacionadas à arte de criar a vida e também para vocês terem uma liderança espiritual dentro da própria vida de vocês. Porque aqui a gente vai ter novas lideranças, e daí vocês vão ser convidados a seguir essas novas lideranças. Mas a gente só pode seguir uma liderança se a gente entende a nossa liderança dentro de nós. Se é compatível ou não é com aquilo, né? Porque o que fazem hoje no mundo é, o povo tá perdido, ninguém sabe nem onde tá, e daí chega uma pessoa e fala, eu tenho o caminho, daí vai todo mundo para aquele caminho, né? E daí, isso aí é nada, né? O que fizeram, enfim, durante anos, né? Milênios aí. Mas agora a gente está tendo a chance de canalizar algo novo dentro de nós. Qual é a sua liderança interior, espiritual? E você está andando com gente, você está seguindo gente que tem compatibilidade com isso? Ou você está sendo curiosa ou vaga? Quem é vago é manipulado. E a gente só tem essa vida aqui, não sejam manipulados, ok? Esse ano de 2025 também a gente vai ter a entrada de Urano em Gêmeos, do dia 7 do 7 até 7 do 11, e depois volta em 2026, até 2033, ok? Urano em Gêmeos. Urano é aquele que causa novos movimentos, tira tudo do lugar, é elétrico, é o raio. Entrando em Gêmeos, vai trazer para a gente uma nova possibilidade de comunicação, mas também a gente pode ter muito mais dispersão e pouca comunicação com envolvimento emocional. Aqui mora um grande perigo, que é o seguinte: a informação vai estar na boca de todos, de todos. Urano é o disruptivo, ele é rápido, onde ele está, ele muda, ele é disruptivo mesmo, ele faz com que a gente tenha surpresas, acontecimentos surpreendentes. E ele vai entrar no signo de Gêmeos, que é a pluralidade, que são as conexões, que é uma massa mesmo, né? Pode ser lido como a massa. Então, é muito interessante que a gente vai perceber que a forma de comunicar vai pulverizar ainda mais. Meu Deus do céu, Sol, mas eu já não aguento mais. Esse Instagram, essas informações, esse YouTube, isso vai triplicar, gente. E daí o negócio é, qual é o problema disso, né? Além de todas as fake news que podem aparecer com esse Netuno mudando de lugar também e tudo mais, né? Ou seja, eu disse para vocês, é desafiador tudo isso, mas a gente tem que olhar como a gente pessoalmente pode se planejar. E como é que a gente se planeja? A gente se planeja escolhendo o que a gente vai consumir e ofertando mais do que consumindo. É muito necessário que vocês se assumam dentro daquilo que vocês são. Então, por exemplo, eu sou alquimista. E eu acredito que todos nós somos artistas e somos alquimistas, então vou chamar vocês de alquimistas também. Então, como alquimistas, e o que que é o alquimista? Alguém consegue dar colocar aqui no chat o que é alquimista, o que é um alquimista, o que faz um alquimista? Que eu acho que é interessante que a gente entre nesse assunto também, para desmistificar um pouco a história da alquimia e para colocar a gente nessa consciência para viver um novo mundo que a gente está entrando, que não é mole, não, né? A Pri falou, oi Pri, transformar. A Clá falou, traz o céu para a terra, Tainá, transforma, transforma, purifica. Tatiane, alquimista é uma pessoa com a capacidade de transformar, isso mesmo, gente, muito bom. Cura, poder de transformar, transmuta. A Diane falou, Sol, sugestão para nos ajudar a sair da roda dos ratos. O que que é a roda dos ratos para você, Jane? Me conta aqui. Eu imagino, mas eu quero entender melhor. Materializa o sutil, Elaine falou. A Bruna, alquimistas são mestres, sábios que experimentaram possibilidades de transformação, feiticeiros, risos, né? A Andressa falou. Eu não riria muito, não, brincando. Mas é que é engraçado, né? Como a gente
às vezes não leva a sério coisas que são muito importantes. Mas alquimista é alguém que tem a capacidade de transformar a realidade ou realidades, certo? Aquele que transforma. Isso é alquimia. Então, você pode ser um médico alquimista. Pode ou não pode? Tem uma doença, tu cura a doença, ajuda a curar. Isso é alquimia, né? Você pode ser um astrólogo alquimista, que é o que eu faço. Você pode ser um terapeuta alquimista. Você pode ser uma mãe alquimista. Você pode ser uma dona de casa alquimista, né? Você está transformando. Eu demorei muito para perceber que tudo que eu fiz na minha vida era alquimia. Quando eu trabalhava fazendo novela. Demorei para entender, eu sabia que era a mesma energia, eu não entendia por quê. O que que um ator faz? Um ator transforma uma realidade fictícia, né? Ele pega no corpo dele um personagem que existe só nas ideias e ele coloca aquela energia para rodar e você acredita naquilo, né? Isso é uma alquimia. Então, eu quero que vocês se assumam como alquimistas, porque o mundo precisa disso, o mundo está precisando, o mundo está assim, ó, a energia do mundo está em pura transformação. E é uma transformação que está apertando a gente para se revolucionar, para a gente fazer coisas novas, para a gente pegar a nossa identidade, rasgar o RG e falar, sou nova agora, né? E para você não ter que rasgar o RG fazendo uma tatuagem na cara, que eu espero que vocês não façam, que é bem mais né? Por favor, vocês têm que transformar e pegar a sua capacidade de transformação nas mãos e transformar o que vocês querem. Então, com essa energia de Plutão em Aquário, essa energia de Saturno, de Urano em Gêmeos, Netuno em Áries, a gente está com uma capacidade de começar, transformar e pulverizar gigantesca. Então, eu vou perguntar para vocês o que vocês querem transformar. E daí, se você falar, ah, é meu trabalho, ah, é meu relacionamento, vai antes disso. O que que eu sinto no meu relacionamento? Sinto raiva, sinto ódio. Então, eu quero transformar o meu vício na raiva, o meu vício no ódio. Ah, o meu trabalho me dá frustração, o meu trabalho me dá uma sensação de estagnação. Então, assume essa responsabilidade que você fez essa escolha. Eu quero transformar o meu vício na estagnação, o meu vício na frustração. Porque quando a gente transforma um sentimento, a gente transforma mais de uma realidade. Quando a gente transforma a realidade nua e crua, tipo, ah, vou transformar um relacionamento. Você está lá num relacionamento que não é bom para você. Daí tu vai lá e tem a coragem de encerrar aquele relacionamento. Se você não mudou o sentimento que estava por trás daquilo, o que que vai acontecer? Tu vai arrumar um outro ou uma outra igual, ou muito parecido, porque o seu sentimento prevalece. Então, por exemplo, dentro da formação que eu tenho de astrologia alquímica da alma, a gente trabalha as crenças para que vocês parem de repetir padrões. E eu espero que vocês escutem os padrões e entendam, nomeiem esses padrões. A gente vai fazer um pequeno exercício daqui a pouco relacionado a crenças para que vocês eu vou nomear uma crença para cada aspecto possível, né, para a gente trabalhar, para que vocês abram os olhos e consigam movimentar essa energia, tá bom? A Paty falou cozinheira, alquimista, exatamente, cozinha total alquimia, né? Ótimo. A Jenny falou, essa rotina exaustiva da vida, de pagar boletos no modo de sobrevivência, indução do consumismo exagerado, sem tempo para viver com qualidade, etc, etc, etc. Eu acho, Jane, que, bom, duas coisas aí. Primeira coisa é que precisa ter a clareza de que não é todo mundo que vive assim e que existem pessoas que encontram a saída disso porque elas se alquimizam. É preciso, e para a gente se alquimizar, a gente tem que assumir uma certa responsabilidade. Por mais que a gente tenha nascido assim, ou seja, a gente seja um pouco vítima do sistema. E eu entendo que o ambiente também influencia muito. Então, quando a gente está se sentindo muito oprimida, muito presa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar: o ambiente está me favorecendo ou não?
E o que faz de mim, dentro de mim, o que está em ressonância com esse ambiente. Porque se eu não posso me movimentar, vamos supor, você não tem como se movimentar, e você não consegue criar esse caminho, você tem que mudar dentro primeiro. Então, trabalhar as crenças é um grande caminho. Agora, você vai olhar para o seu mapa e você vai entender que no seu mapa existem lugares que falam sobre dinheiro. No seu mapa existem lugares que falam sobre o público que você veio atrair, ou sobre a sua missão de vida. Peraí, gente. Desculpa, você. Então é muito importante que você veja aquilo ali, Jane, e não traga a sua ancestralidade junto quando você estiver trabalhando. Né, porque eu falo com você, tem um peso nessa energia. Não traga a sua ancestralidade junto, não culpe ninguém por isso. Toma a rédea da sua mão, a sua vida nas suas mãos. Olha para o seu mapa. Eu tenho um curso que é super acessível que chama Prosperidade Astral, onde eu ensino para vocês uma trilha possível em relação à prosperidade, à grana, tá bom? Dentro da formação a gente vê todo o mapa, todo, né, para quem realmente quer se aprofundar de uma maneira muito intensa e muito transformadora no próprio mapa e na alquimia astrológica, mas o Prosperidade Astral é um curso mais curtinho, mas que eu acho que você pode aproveitar muito. E estudar, né? E saber que tem saída. Porque eu vejo muitas pessoas também assim, ai, não sei mais o que fazer, abrir mão de tudo, ai, porque é culpa do meu pai, da minha mãe, nasci assim, nananã. E claro, nós estamos no Brasil, que é um país que tem um inconsciente coletivo de escassez. Ponto, né? A gente está aqui. Quem não está aqui, não, né? Mas assim, eu acredito que todos nós somos brasileiros aqui, mas, né? Isso influencia? Claro que influencia. A gente tem que aprender a estar aqui sem estar conectada a esse inconsciente coletivo. E quem vai nos ajudar a fazer isso é a gente entender quem de fato nós somos, independente do que contaram pra gente, independente de como foi nossa infância, independente de qualquer coisa. O que o meu espírito queria antes de nascer. O que eu tinha planejado para minha vida antes de eu passar pelo véu do esquecimento. Que quando a gente encarna, a gente passa pelo véu do esquecimento e tudo se apaga, né? É, essa é a pegadinha da Terra. Mas a gente está aqui para lembrar, o tempo inteiro, lembrar quem nós somos. Uma hora que eu lembro, a minha força ressurge dentro de mim. E daí não tem escassez, né? E daí não tem as dificuldades, são só as dificuldades que eu consigo dar conta, não são as dificuldades que não são minhas. Porque todas as dificuldades que vocês têm hoje na vida de vocês, que vocês acham que vocês não dão conta, são dificuldades que vocês compraram de um meio, de umas pessoas, de alguém, do pai, da mãe. As dificuldades que vocês têm são as dificuldades que estão no mapa de vocês, são as dificuldades que vocês têm arma suficiente para combater. Então, parem de pegar problema que não são seus. Ou de ter honra a misérias alheias. É muito melhor, ao invés da gente se juntar na dor, a gente se separar, a gente dar um salto e daí aqui a gente inspirar. Porque as pessoas, elas acordam muito mais rápido. Não quando a gente puxa elas, mas quando a gente inspira elas. E elas andam a partir do próprio movimento delas. Juro para vocês, não puxem ninguém. A Ana falou: tive várias viradas de chave nas crenças durante a formação, é transformadora. Que legal, Ana, porque não adianta a gente só trazer. Vocês estão vendo? Tipo, eu falei que a gente ia falar sobre previsões, e a gente está aqui falando da vida, porque astrologia é vida. Não adianta a gente só chegar com um técnico e falar e falar e falar. A gente não quer mais uma informação no nosso cérebro. A gente quer receber luz. A gente precisa reconhecer o poder, a sombra, a gente precisa integrar, né? É um assunto mais complexo. Então, bora lá.
Urano em Gêmeos vai trazer para a gente esse excesso ainda maior das questões relacionadas à tecnologia, pulverização de conhecimento. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa entender qual é o meio que a gente quer estar. Então, assim, decidam no trabalho de vocês que lugar que eu vou ocupar, qual é a minha liderança. Eu vou ocupar o Instagram? Eu vou ocupar o YouTube? Eu vou ocupar uma newsletter? Eu vou ocupar nenhum desses lugares? Eu sou uma jornalista, eu vou escrever para onde? Eu sou uma médica, como é que eu vou ocupar e como é que eu vou. Consumam menos e ofertem mais. Porque a dificuldade aqui vai ser de conexão emocional. Se a gente já está tendo essa dificuldade, isso vai ficar maior, as pessoas vão estar assim sem conseguir se conectar emocionalmente uma com as outras. E isso é sério. E isso vai perdurar. E os robôs vão chegar cada vez mais. E os robôs podem nos ajudar, mas eles não podem substituir a nossa canalização. Deus não está falando com o robô. Tá? E se começarem a falar que tá, é mentira, vocês não vão me acreditar, né? Pelo amor de Deus, que é capaz, daqui a pouco eles estão falando isso, tá? Não vão me acreditar. O planeta Terra tem muitas origens, né? De raças. Se conectem emocionalmente com quem é afim a vocês. Não sei se vocês já perceberam isso, vocês têm que aprender. Não sei se vocês já fizeram, por exemplo, às vezes você faz um curso X, você quer saber o assunto, mas o professor você não se conectou. Daí o professor vai falar, ele vai falar 10 horas. Tu não vai entender nada. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu que estudo muito, já passei por isso. Você fica lá assim, daí tu anota, tu lê a apostila, você faz nananana, e nada, não entra na cabeça. O que que é isso? É falta de conexão, porque a gente aprende a partir do campo. Então, eu estou aqui falando com vocês, a gente está aqui trocando ideia, conversando, mas o que vocês estão recebendo, vocês vão digerir durante a semana. É uma informação de campo. Quando a gente está perto de alguém, a gente recebe o campo da pessoa. Então, nessa época de Urano em Gêmeos, façam vocês serem valiosos, a presença de vocês terem valor, serem insubstituíveis. Qual é a única coisa que é insubstituível em você? O seu campo. Nenhum robô sabe fazer seu campo. Nenhum robô sabe comunicar a sua energia. Nenhum robô sabe canalizar por você. Ele sempre vai pegar referências do passado, fazer análises concretas, mas a canalização não sabe. E a gente vai estar, não que as coisas concretas não funcionem, mas a gente vai estar com informações e interesses de muitos lados. Então você nunca vai saber para quem perguntar, porque pode ser que você esteja perguntando para A e o B esteja respondendo para você com interesse, falando que é o A, entendeu? Então a gente tem que saber que a gente vai estar numa guerra de manipulação, de informação. Então sejam a fonte pura da informação. Estejam com o coração aberto nas relações de vocês. E forneçam isso para as pessoas que vocês vão comunicar, onde quer que vocês estejam, né? Sejam esse porto seguro de, ó, eu não manipulo aqui. Aqui é canalização. Ok. A Lu falou, a formação que fiz com você me abriu para realidades inimagináveis em minha vida. Ô, Lu, meu amor, que saudade de você, querida. Um beijo em você e no seu pequeno maravilhoso. Ok, bora lá. Então, aqui a gente pode responder essas perguntas. Como você pode se comunicar sem estar refém das redes? Eu sei que isso é difícil, né? Mas quais são as suas plataformas? Isso é muito prático, mas é muito certo. Você tem que saber onde você quer estar, né? Agora que minha casa 5 está em Áries e vai entrar Saturnão lá, né? Netuno lá, eu estou mudando muita coisa. Vocês vão ver que meu trabalho, muitas coisas lindas, mas novas, criativas vão surgir, porque é isso, né? Onde é que eu quero estar?
De que forma eu quero estar? E o que que eu estou comunicando? Eu estou comunicando as minhas virtudes? Para quem que eu estou comunicando? Que é isso, assim, você não precisa estar numa rede. Você pode ser, por exemplo, dona de casa, cuidar da sua casa lindamente, mas você tem que ter uma mensagem para passar quando vai sua vizinha tomar um café com você. Ou você fica lá só escutando ela. Ou você sabe qual é a sua lei, quais são suas bandeiras. Você está comunicando isso, hein, Carol? Olhando aqui pro rostinho da Carol, que é uma alquimista maravilhosa que a gente quer que comunique, né, Carol? A gente quer. E vai, vai, porque a gente está precisando de você, né? Então é muito importante. E eu acho, né, de verdade, que é uma hora da gente escolher essas redes que a gente quer estar. Eu gosto mais de escrever, eu gosto mais de falar, eu gosto mais de dançar. Eu gosto do quê? Como é que eu vou comunicar? Não, só eu não quero estar na internet, eu não quero, tá, mas a quem eu vou me juntar? Eu vou estar a serviço do quê? Às vezes é isso, você não precisa ser um comunicador. Mas você está trabalhando com as pessoas que você gostaria de estar? Ou você está competindo com elas? Você está com essa burrice, né? O que que você está fazendo? Bora lá. Aqui eu coloquei uma tabela de retrogradação de 2024. Se vocês quiserem tirar uma foto, mas eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? No canal de transmissão. Todos os planetas, a retrogradação deles e tudo mais. Tem uma coisa aqui importante que é Vênus. Vênus vai ficar retrógrada esse ano. E Vênus, gente, não fica retrógrada todo ano. E quando Vênus fica retrógrada, a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer nada que é relacionado ao valor. Então, não é hora de assinar documento quando Vênus está retrógrada, não é hora de comprar alguma coisa importante, não é hora de entrar numa sociedade, de entrar num relacionamento, se você puder, não faça isso, porque todos os inícios, eles são marcados com a energia do céu no momento, inclusive um casamento, né? Você vai casar, dá uma olhadinha no mapa no dia do casamento, se aquela lua tá boa, se aquela energia tá boa, né? Por quê? Porque todo início é um carimbo. É que nem o nascimento. A gente nasce, daí aquela configuração planetária é como um carimbo que entra como uma folha sulfite no meio da nossa cabeça, do nosso cérebro. Todos os nossos pensamentos são filtrados a partir desse carimbo. Então, a gente sente a partir desse carimbo do nosso mapa natal, e assim também é para os negócios. Vai abrir uma empresa, fez uma amizade. Se um dia você está no bar, encontra uma pessoa, tipo, que você fala, meu, eu conheço essa pessoa há 1000 anos, né? Virou meu amigo de infância, a gente acabou de se conhecer. Vai lá e faz um mapa daquele horário para você ver, você vai conseguir ver aquele amigo ali, como é que aquilo conversa com você. Então, estudar astrologia é um movimento extremamente poderoso para você saber como agir melhor nos seus negócios, para você saber como agir melhor nos seus relacionamentos, para você saber como agir melhor na sua vida. Então, isso aqui eu vou passar para vocês depois, tá? Então, o mundo está passando por uma transformação extrema e vai continuar passando. O que você tem feito por você nesse sentido? O quanto você tem se transformado ou não? Como você pode se aprimorar e se preparar? A gente vai ter um ano propício para você realizar o que precisa, se isso for útil para o mundo. Se isso for útil para o mundo. Se não for útil, deixa para lá, né? Isso que eu estou passando agora, essas transformações que eu estou passando, elas vão ser úteis para o mundo ou não? Tem uma coisa extrema, né? O meu sol de casa 8 chega aqui e fala. Mas tem uma coisa extrema que é, pô, se eu for morrer amanhã, eu vou ter deixado o que eu quero? Quais são os problemas, se eu for morrer amanhã, que realmente são problemas? Tem que viver meio assim, gente. Senão a gente pira, senão a gente esquece, senão a gente, sabe, daqui a pouco tá chateada porque você
ia num restaurante, não conseguiu ir, fechou o restaurante, tu ficou puta, daí baixou a vibração. É por nada que as pessoas baixam a vibração delas, é por nada. E esquecem da mensagem que elas têm. E a mensagem não é só com a comunicação, como eu aqui falando com vocês, ou se vocês, né? Não é isso. A mensagem é o nosso campo. O que que vocês estão passando no campo de vocês? Porque essa mensagem vai atrair outras mensagens, né? E vocês vão atrair cada vez mais informações relacionadas a isso. Bom, agora nós vamos fazer um trabalho de crenças. Quem topa acordadas, conseguem receber ali um download, trabalhar um pouco essas crenças? Sim, Bru falou que sim, Camila, eu. Bom, muito bom, ótimo. Então, eu quero que alguém aqui não sabe testar crença, se não souber testar crença no corpo, fala só eu não sei. Se alguém falar eu não sei, não sei, não sei. Muita gente, algumas pessoas não sabem. Então tá, então rapidinho. Quem já sabe também faz, tá bom? Pra gente entrar juntas aqui nessa. Deixa eu... Então vocês vão ficar de pé e colocar as mãos aqui atrás, como se fossem nos rins. E os rins, pessoal, não é aqui não. Eu achava que era aqui, né? Depois fui estudar um pouquinho, vi que o rim é aqui, um pouquinho mais aqui, sim. Então coloquem as mãos aqui nos rins. Fechem os olhos e deixem as pernas. Elas estão assim, sabe quando a gente vai lutar arte marcial, que fica aquela base, né, flexível, mas firme. Mãos nos rins, fechem os olhos. E agora vocês, com os olhos fechados, vão dizer em voz alta: sim, 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 sim. E percebam para onde o corpo vai. E depois, não, 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 não. E percebam para onde o corpo vai. E depois, sim, 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 sim. Percebam se o corpo no sim vai para frente ou para trás, para o lado ou para o outro. O importante é saber onde o sim está. E depois, não, 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 não. E agora você vai dizer o seu nome. Eu sou a Marisol, eu sou a Joana, eu sou a Bruna. Quem você é? E veja para onde vai. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Eu sou a Marisol. Daí fala um nome que não é seu. Eu sou a Roberta. Ótimo. Conseguiram ver onde está o sim, onde está o não? E agora eu vou falar algumas crenças e vocês vão subir de pé novamente. Então, quem foi, desculpa, volta lá. E de olhos fechados, vocês vão repetir, tá bom? Repete assim: eu sei qual é a minha estrutura. Eu consigo ter estrutura pela perspectiva divina. Transformar dói. Eu preciso salvar o mundo. Eu sei como viver o meu Saturno pela perspectiva divina. Repete assim: eu posso prosperar pela perspectiva divina.
E a última crença, relacionamentos são difíceis. Mais um. Eu sei o que é Deus pela perspectiva divina. Isso. Agora voltando, me contem o que deu, o que não deu, como foi. Tinha crença aí? Claro, tinha. Bru, Carol, relacionamentos são difíceis. Sobre Saturno, deu que não sabe o que é Saturno, né? Saturno, gente, é muito interessante isso. Mas Saturno é um tema que eu tô pegando cada vez mais nas aulas para falar para as minhas alunas, porque Saturno é a cruz que a gente carrega, mas também é o diamante que a gente tem. Então não dá para ter medo. Demais, Andressa, sem estrutura, mas consciência de Saturno. Que bom, Andressa, que bom, né? Alguma coisa ainda tem crença assim, mas muita coisa mudou. Que bom, Má. Um beijo, meu amor. Camila, deu não no Saturno, mas eu posso mudar o mundo. Então, gente, essa crença de eu preciso salvar o mundo não é boa, viu? Quem tem isso aí não é bom, não. Vocês não têm que salvar o mundo, tá? Ok. Então vamos lá, fechem os olhos, eu vou fazer as transformações. Quem quiser receber essa mudança de crença, diz sim depois do meu enunciado, da minha frase, tá bom? Eu vou passar para todos que disserem sim. Essa consciência é inteligente. Se você não quiser, é só você falar que você não quer naquele determinado momento, que você não vai receber. Fechem os olhos, respirem no coração. Você permite que toda e qualquer crença de que ter estrutura é difícil, de que você não tem estrutura, que isso seja retirado dessa de outras vidas, de qualquer tempo e espaço, enviado para a luz, cancelado em todas as dimensões, níveis e línguas, que seja substituído pela consciência mais elevada do que a estrutura pela perspectiva divina, que você já sabe como, onde e por que ter estrutura pela perspectiva divina, que é seguro e permitido ter estrutura pela perspectiva divina. Que toda e qualquer ideia de que estrutura requer sofrimento e esforço, que isso seja retirado e substituído pela consciência de como ter estrutura de uma maneira fluida pela perspectiva divina. Que toda e qualquer crença de que transformar dói, que isso seja retirado do sistema de vocês agora, desse de outras vidas, limpo, resolvido, cancelado, e substituído pela consciência mais elevada de que é seguro transformar, de que vocês já desassociam definitivamente transformação de dor. Que todas as memórias do passado, onde a transformação gerou dor, que isso seja retirado do sistema de vocês, essas memórias sejam alquimizadas e substituídas pela consciência mais elevada de como transformar com alegria, que é possível transformar com riso, que é possível transformar com a leveza. Que toda e qualquer crença de que eu preciso salvar o mundo, que isso seja retirado do seu sistema agora, desse de outras vidas, limpo, resolvido, cancelado, e substituído pela consciência mais elevada que é seguro viver sem precisar salvar alguém. Que você já sabe qual é a sensação de colaborar com o mundo. E que você já se responsabiliza por você. Que é seguro transformar inspirando. Que você já sabe agora como, onde, por que inspirar pela perspectiva divina a partir da sua origem.
que você já sabe inspirar sem competição, que você já sabe inspirar honrando seus professores, que toda e qualquer crença de que é difícil viver o seu Saturno, que você não sabe viver a energia de Saturno na sua vida, que seja retirado do seu sistema agora, leste de outras vidas, limpo, resolvido, cancelado, e substituído pela consciência de quem é Saturno pela perspectiva divina, que você já sabe viver sem evitar a estrutura que Saturno te dá, que você já sabe descobrir o diamante que é Saturno pela perspectiva divina. Que toda e qualquer ideia de que relacionamentos são difíceis, que isso seja retirado do sistema de vocês, desce de outras vidas, limpo, resolvido, cancelado, e substituído pela consciência mais elevada do que são relacionamentos, que você já sabe integrar a energia de Vênus na sua vida, que é seguro e permitido você se relacionar com facilidade. E você vai imaginar agora uma luz violeta em sentido anti-horário em todo o seu campo, em volta de você, de toda a energia que nós movimentamos. Isso, isso. E vai dissolvendo todos os resquícios e vestígios de crenças que possam ter ficado. E agora, em sentido horário, uma luz cor-de-rosa vem lá do alto como um grande furacão e deixa passar você, invadir o campo, essa luz rosa trazendo informações da sua origem, do amor, da saúde, da paz, da abundância, da prosperidade. Isso que você veio viver agora, estando encarnada aqui nessa nova era. E nós permitimos que todos os planetas, as energias benéficas desses grandes deuses, desses planetas se comuniquem com a gente, nos orientando, nos abençoando, nos protegendo e nos mostrando quem nós viemos ser nessa configuração atual, através da perspectiva mais elevada. E nós agradecemos a todos os seres estelares por estarem conosco. Agradecemos a Grande Mãe Hecate, agradecemos aos alquimistas de luz pelas transformações e pelas bênçãos que nós recebemos. E agora vocês vão ficar de pé novamente para a gente testar e ver o que saiu, ok? Vamos olhar. Ok. É fácil ter estrutura. Eu consigo ter estrutura pela perspectiva divina. Transformar dói. Eu preciso salvar o mundo. Eu sei como viver o meu Saturno. Eu posso prosperar pela perspectiva divina. E relacionamentos são difíceis. Ok. Voltando, quero que vocês me contem se teve alguma diferença, algum sim aí, alguma limpeza. É muito lindo esse trabalho de crenças. Esse trabalho de crenças é algo que cada vez mais na formação a gente vai fazer mais,
Agora, para todas as alunas ativas na formação, a gente vai ter um laboratório de crenças. Todo mês a gente vai se aprofundar mais nas crenças relacionadas aos mapas e a gente vai trabalhar isso profundamente para vocês saírem experts e entenderem muito bem como vocês podem se aprimorar e trabalhar e ganhar essa percepção e eu acredito que essa liberdade. E quando a gente muda uma crença, e uma crença nossa, ou seja, uma crença que está no nosso mapa, a gente muda a nossa realidade inteira, né? Então vamos lá. Bruna, uau, lindo, mudou aqui, relacionamento, transformação, salvar o mundo. Kátia, maravilhoso, Lu, quanta força, quanta luz, gratidão. Meu amor, você também é necessária. Andressa, preciso trabalhar a transformação e responsabilidade de cura do mundo. Ótimo, Andressa. Então, assim, quem ficou crença aí que não devia estar, anota e coloca como meta trabalhar essas crenças, ok? Porque quando a gente faz uma transformação coletiva, a gente tá tirando, eu e a egrégora, a gente consegue movimentar aquilo que não tem nada mais sustentando. Se tem algo muito enraizado, aí é preciso um trabalho mais focado naquilo, tá bom? Meu Saturno natal é retrógrado, Dai maravilhoso, muita limpeza, Malu, muita diferença, Sol, mas duas ainda ficaram sobre transformação em relacionamentos. Normal, anota isso e agora você tem um norte do que você precisa trabalhar em crenças. Camila, que maravilhoso, gratidão. Márcia Mara, gratidão. Que bom, meu amor. Sara, Bruna, tudo liberado. Finha Sol me saiu. A Clá, que bom, Clá. Vanessa, a transformação deu neutra, vou focar. Isso, gratidão, gratidão a vocês. Ó, é muito importante, assim, o que eu acho, né? O que eu sinto que a alquimia é um processo contínuo. A gente tem que estar o tempo inteiro se alquimizando, gente. Não é um lugar assim para a gente fazer e sair correndo, né? Eu me alquimizo o tempo inteiro. Eu tenho grandes alquimistas que cuidam de mim e eu me sinto muito honrada em poder fazer isso, em poder proporcionar esses processos, porque eu sei que é contínuo. E quanto mais a gente prospera, quanto mais a gente expande, quanto mais a gente transforma, mais a gente ganha possibilidades, e daí a gente tem que transformar mais e mais e mais e mais e mais, porque a ideia é realmente a gente sair do drama. Enquanto a gente estiver no drama, a gente precisa alquimizar. E o mais lindo da vida é que isso é possível. Quando a gente entende o céu, a gente entende a terra. Quando a gente consegue olhar para o céu e entender o que é astrologia alquímica e chamar a nossa origem, a gente consegue movimentar e transformar, manifestar uma nova vida na Terra. E isso é extremamente valioso. Não sei se todas aqui já conheciam o meu trabalho. Se alguém não conhecia, vou adorar saber que foi a primeira vez que estava aqui, que esteve aqui, mas eu tenho uma formação para astrólogas alquimistas da alma, para pessoas que têm vontade de conhecer melhor o seu próprio mapa e, quem sabe, também transbordar isso para o mundo. É uma formação profissionalizante, mas você também pode usar ela para o seu, para sua vida, né, para suas questões pessoais. E tem um curso bem mais simples, mas também muito poderoso, que é o Prosperidade Astral. E daí, quem se forma comigo pode fazer o avançado, e daí a gente vai mais para o lugar da espiritualidade, da magia, da mágica da vida, né? Com toda a responsabilidade, e depois ainda tem um acompanhamento, um aprofundamento. Então, é toda uma jornada para que vocês peguem a vida de vocês nas mãos, para que vocês consigam prosperar a partir de um lugar autêntico, sem ter que seguir uma manada, ou sem ter que ser manipulada, ou sem ter que obedecer senhores que vocês não confiam. Esse ano que a gente está entrando agora, de 2025, e hoje, inclusive, gente, hoje é o Ano Novo Chinês, eu nem tinha pensado nisso. É o Ano Novo Chinês, da serpente, é o ano da serpente de madeira, que é um ano muito auspicioso também para que a gente prospere dentro daquilo que é verdadeiro para nós. E se você não sabe o que é verdadeiro para você, a astrologia e a alquimia te oferecem essa possibilidade. Isso é maravilhoso. Tem gente que não tem a menor noção de quem é e não sabe onde procurar. Vocês sabem agora que a partir do mapa de vocês, vocês conseguem entender onde estão os ouros, onde estão os pedidos do espírito, o que vocês vieram fazer. E isso, se vocês são terapeutas ou trabalham com pessoas ou são artistas, é incrível para vocês lerem para outras pessoas também, para os seus filhos, para as pessoas que vocês gostam, para os amigos. Essa é uma sabedoria milenar
e que cada vez mais agora, com Plutão em Aquário, vai estar em voga. As pessoas vão estar querendo coisas diferentes, elas vão estar querendo sair da ideia do robô, elas vão estar querendo a sua canalização. Então, se preparem para isso, estejam em egrégoras edificantes. Eu convido vocês a estarem comigo na minha formação. Se vocês sentirem, falem comigo ali no grupo, no privado. Eu estou aberta para que a gente converse. Eu vou amar receber vocês na formação, ou no Prosperidade Astral, ou em uma mentoria. Gratidão profunda por vocês estarem aqui. Eu amo muito cada uma de vocês, cada um de vocês. Eu honro muito a presença e o tempo de vocês. Esse é um trabalho completamente autoral, de transformação, de doação, de cura. Então, se vocês puderem compartilhar isso na rede de vocês, se vocês puderem indicar para outras pessoas, para mim é sempre muito benéfico e é um prazer gigante poder estar aqui com vocês, ter luz, saúde, abertura, poder de canalização e principalmente vontade, desejo e comprometimento com a minha missão. E é isso que eu espero que vocês tenham com a missão de vocês também. Boa noite, meus amores. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu abro nesse momento aqui, se alguém quiser alguma coisa, senão a gente vai dormir. É isso. Então vamos. Um beijo enorme.